Olá, eu sou o Felipe Watanabe, repórter da Folha de São Paulo, e hoje a gente está aqui com a pesquisadora Eva Rocha. Oi, Eva, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bem? Prazer estar aqui. Eu queria que você contasse um pouco para a gente de onde você onde você trabalha e qual a sua linha de pesquisa atualmente. Então, eu vim um pouquinho de longe, né? Agora eu estou em São Paulo, mas eu nasci na Bahia, no interior da Bahia, uma cidade chamada Mutuípe. Fiz a faculdade lá na Universidade Estadual de Santa Cruz e vim para São Paulo fazer minha residência de neurologia na Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Depois que eu terminei a residência, eu fiz uma subespecialização em neurologia vascular. E aí eu já emendei também com o doutorado, então comecei o doutorado estudando a questão do AVC, né, que é minha área de pesquisa maior. Então eu avaliei os pacientes com acidente vascular cerebral hemorrágico, né? AVC é o acidente vascular cerebral. E durante o doutorado, eu recebi uma bolsa da CAPES para fazer um doutorado sanduíche, que é passar um ano fora do Brasil, estudando, juntando mais conhecimento e pesquisando. Então, eu passei um ano em Harvard. Também, eu sou neurologista clínica, né? Então, eu atendo pacientes e também atuo nessa área de pesquisa e de docência. Então, atualmente, eu sou professora de neurologia da Universidade Federal de São Paulo. Então, o acidente vascular cerebral é uma doença grave e muito comum, né? Então, uma a cada quatro pessoas pode ter um AVC ao longo da vida e é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. É uma doença muito frequente, uma doença grave e que tem tratamento e tem prevenção. E por isso que é importante a gente falar, né? Então, 90% dos AVCs a gente consegue prevenir controlando fatores de risco, então controlando pressão alta, diabetes, colesterol, fazendo atividade física. Então, as pessoas precisam conhecer o AVC, porque quanto antes elas chegarem, procurarem atendimento, maior a chance de ter uma reversão dos sintomas e de ter uma melhora clínica. E aproveitando, você pode descrever um pouquinho como uma pessoa consegue reconhecer um AVC? Se a gente tem uma lesão no cérebro, a gente pode ter diversos sintomas. O mais emblemático, né, que a gente consegue perceber mais rápido, é quando a gente tem um déficit motor. Então, geralmente, uma fraqueza de um lado do corpo, que pode pegar a face, né, ficar com a boca torta, fraqueza no braço, fraqueza na perna, alteração de fala. Então, a pessoa pode ficar com a fala enrolada e até não conseguir falar, ou não conseguir entender o que as pessoas estão falando, né? Você comentou sobre ser algo muito influenciado pelo estilo de vida, como fumo, alimentação, exercício físico, ou seja, é algo que você pode, de certa forma, manejável, e mesmo assim ainda é uma causa de morte gigantesca. O que que explica isso? Hoje em dia, né, ainda existe uma população que ainda tem hábitos muito pouco saudáveis, né, hábitos de vida. Então, a gente ainda tem uma taxa alta de inatividade física, de alimentação inadequada, de mau controle de pressão alta, diabetes, e a gente vê que isso tem muita relação também, às vezes, com o nível socioeconômico e com o país. Então, os países, atualmente, né, países mais desenvolvidos, têm tido uma abordagem, melhor em relação a hábitos de vida, né? A gente tem um termo que a gente chama de cinturão do AVC, são áreas onde a gente tem uma maior morbimortalidade. E isso a gente tem aqui no Brasil, a professora Gisele Sampaio fez um estudo muito interessante em São Paulo, mostrando que realmente as áreas mais periféricas são as áreas que têm uma maior morbimortalidade. Eu, com meus alunos de graduação, a gente fez um estudo com DataSUS em todo o Brasil, mostrando que no Brasil a gente também tem um cinturão de AVC, mostrando que principalmente a área de norte e nordeste existe uma maior mortalidade por AVC em relação, por exemplo, à região sudeste e sul-sudeste. Com o avanço de tecnologia, com o avanço de conhecimento, é de se esperar que problemas como o AVC, eles se estabilizem e caiam com o tempo. Essa é a realidade que a gente tem visto tanto globalmente quanto no Brasil. Existe uma organização mundial de AVC, que é a World Stroke Organization,
Eu faço parte dela, né? Eu participei de um programa que chama Future Stroke Leader Program. É um programa que eles pegam jovens pesquisadores, né, em um programa de 2 anos de aprimoramento, assim, de jovens pesquisadores. E o meu grupo foi um dos selecionados e a gente fez um estudo de custo de AVC na América Latina, que a gente está mandando para publicação agora. Então, realmente a gente tem visto que existe uma vontade global, né, de mudar a realidade do tratamento, do atendimento do AVC. E o Brasil está incluído nessa realidade, né, através dos pesquisadores e do médico e da população. E o seu histórico de pesquisa mesmo, ele se foca em algum ponto específico do AVC ou você costuma olhar mais o macro e a questão socioeconômica barra custo efetiva? Eu acho que dentro da área da neurologia vascular, né, eu já trabalhei com diferentes estudos, né? Então, o meu doutorado, eu avaliei nos pacientes com AVC hemorrágico a presença de microembolia. Por quê? 20% dos pacientes com hemorragia têm isquemia também. É como se tivesse os dois, a hemorragia e a isquemia. E às vezes a gente não consegue identificar muito bem a causa. E aí, na minha tese, eu avaliei que nos pacientes com hemorragia também existiam sinais microembólicos, então existia uma microembolia associada que poderia estar causando essas isquemias nesses pacientes. Isso pode também ter implicações quando a gente fala de tratamento, né? Mais recentemente, eu tenho trabalhado muito com avaliação. A gente tem um artigo sobre o tratamento do AVC, o serviço de tratamento de AVC no Brasil. Então, a gente mostrou que a maioria dos estudos que a gente tem de tratamento de AVC agudo são em países desenvolvidos, em população caucasiana, que é bem diferente da nossa população e da maior parte da população que tem AVC, né? Porque a maioria dos AVCs acontecem nos países em desenvolvimento, que é esse sul global, né, que a gente comenta. Então, ainda existe muito que melhorar quando a gente fala de representatividade em pesquisa, de uma forma global e também quando a gente fala de AVC. Atualmente, nesse momento, você está desenvolvendo alguma pesquisa? Eu sou atualmente pesquisadora principal do centro da Unifesp, em um estudo que é um estudo financiado pelo Ministério da Saúde, que a gente avalia qual que é o alvo ideal de pressão nos pacientes com AVC, né? Então, a gente avalia qual que é o alvo de pressão para evitar que esses pacientes tenham um novo AVC. Um estudo grande, assim, multicêntrico, e além de outras pesquisas e revisões, né, científicas, atualmente a gente está fazendo uma revisão sobre o cuidado de UTI, né, o cuidado de AVC em neuro-UTI nos pacientes, nos países em desenvolvimento. Então, a gente tem bastante pesquisa aí andando também com a própria vasoconstrição reversível. Então, o estudo que eu fiz foi lá nos Estados Unidos. Então, agora eu quero fazer realmente uma avaliação dessa patologia, tanto no Brasil quanto na América Latina. E Eva, uma curiosidade agora, como você entrou no mundo do AVC? Eu sempre achei muito interessante o funcionamento do cérebro, né? Como eu falei, assim, o nosso órgão mais complexo, né? E que vai controlar desde o movimento intestinal, cardíaco, nossos pensamentos, né? E isso sempre me intrigou muito, né? E tem muito que a gente descobrir ainda. E aí, quando a gente junta a atividade médica, que eu acho que é super importante, com a pesquisa e o ensino, eu acho que a junção de tudo isso faz a gente ser melhor profissional e melhor pessoa, assim, em todos os aspectos. Acho que isso que me faz brilhar os olhos, assim, poder fazer pesquisa, ensinar os alunos, né, e formar profissionais, bons profissionais, né, que vão também cuidar de pessoas. Acho que foi ótimo, Felipe. Obrigada pela entrevista. Foi um prazer, fico à disposição sempre que quiser conversar mais.